sendo um país cristão, eles se entendiam então por essa ótica de escrever livros. Então os livros de ficção, os filmes, eles sempre começam com a criação, que é o início da situação, tá tudo bem. Aí depois tem a queda, onde tem um momento de problema, um momento de a ser resolvido, uma coisa para acontecer, e depois tem a redenção, que é quando o problema é resolvido. E esse livro, Cinema e Fé Cristã, ele vai colocar vários exemplos de filmes norte-americanos que eles trabalham isso e mostram como a gente consegue analisar esses filmes de forma melhor. É um livro bem interessante para os irmãos que tiverem aí um interesse. Eu creio que vale muito a pena, todo mundo tá aí usando. Isso, agora tá certinho. Vamos então começar, meus irmãos, com a gente vai estar analisando a aula 3, a gente vai estar analisando 3 capítulos hoje da Confissão de Fé de Westminster, que é o capítulo 4, que fala sobre a queda, o capítulo 6 e o capítulo 5. Ele não necessariamente segue essa mesma regra. E aí eu vou estar lendo, e aí vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem acompanhar lá, tem os slides lá no Classroom, que a gente está acompanhando a partir deles. Vou estar lendo as sessões, são muitas coisas, eu não vou estar lendo tudo. Peço que vocês leiam, e se tiverem dúvidas ao longo da semana, me acompanhem, que a gente vai estar aí lendo e falando sobre isso. Então, da criação, como foi o início, né? O livro de Gênesis fala sobre quem nós somos, fala sobre a nossa identidade, fala quem nós somos, onde que aconteceu o problema, e o livro de Gênesis também apresenta a redenção humana. Tudo nos primeiros 3 capítulos da palavra de Deus, você já tem toda a Bíblia condensada. O resumo bíblico, ele está ali nos primeiros 3 capítulos. Tem a criação do mundo, a criação do homem, quando o homem cai e o que Deus faz para reverter então todo esse processo. Então vamos ler lá a primeira sessão. Aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Aí aqui está marcado o objetivo: para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade. Foi para isso que Deus criou o mundo, tá joia? Não foi porque Ele simplesmente nos amava, não é porque Ele estava sozinho e precisava de alguém para estar ao lado dele. A Trindade em si já se completava. Então, aqui a gente sabe que Deus, tudo que Ele faz para a sua própria glória, para a glória do seu poder, para a glória da sua sabedoria e para a glória da sua bondade. No princípio, né, o Bereshit, criar ou fazer do nada o mundo e todas as coisas existentes nele, quer visíveis, quer invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Essa sessão é uma das sessões que eu gasto mais tempo aqui nos slides para falar, porque ela é uma das sessões mais importantes que a gente tem a tratar. O que tem aqui de verdade? Eu falei do objetivo, que é para a manifestação da glória de Deus, do poder, da sabedoria e da bondade. E quando eu falo que é no princípio, é no absoluto início, né? Tem no início do mundo, o início da criação do mundo. Ele faz do nada. Isso aqui contradiz muitos princípios da ciência moderna. Porque, por exemplo, quando a gente analisa a teoria do Big Bang, nós estamos entendendo que as pessoas falam que era o choque de partículas que já existiam, e a partir desse choque há então um início do mundo. E o que a gente está aqui entendendo é que existe a questão de forma e substância. A substância é a espécie de matéria que é formada por uma composição constante de elementos químicos e tem propriedades físicas e químicas definidas. Aqui a gente fala de substância, gente, é oxigênio, é hidrogênio, são os elementos. E esses elementos, eles sempre existirão. O elemento sempre vai existir. Só que a forma é a combinação desses elementos. Então, quando a gente estuda que Deus fez tudo do absoluto nada, é que Ele criou tanto a substância quanto a forma. Quando a gente fala que no princípio Deus fez tudo do zero,
é que ele criou os elementos que viriam a existir, o hidrogênio, o oxigênio, magnésio, ouro, enfim, todos os elementos químicos, e aí depois de criar esses elementos, ele dá forma a esses elementos. Então o princípio aqui, que é onde a gente está falando, é isso, do absoluto nada. O ex nihilo, que é uma expressão que a gente entende por isso, e é uma expressão que os cientistas que não são do criacionismo, que vão aí pela evolução, eles vão contrapor. Não é isso que existe. Mas nós entendemos que o Senhor criou tudo do nada, o mundo e o universo, e todas as coisas. E aí quando eu digo quer visíveis ou invisíveis, aqui nós entendemos também a criação do universo espiritual, certo? Não apenas das coisas que os meus olhos podem ver pelo microscópio, ou a olho nu, ou um telescópio, mas também o mundo espiritual. E aqui se diz, no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Quando vocês afirmam, o dia que vocês fizerem a profissão de fé de vocês, que vocês creem na Sagrada Escritura, vocês vão estar afirmando diante da igreja, principalmente diante de Deus, que vocês acreditam que não foi no espaço de milênios que o mundo foi formado, mas no espaço de 6 dias. E aí, se vocês quiserem mais acesso a isso, por exemplo, numa das pregações que a gente fez aqui em Gênesis, eu debato um pouco essa questão. Mas eu também coloquei um vídeo do Adalto Lourenço para vocês assistirem, que ele é um pastor, um cientista cristão, presbiteriano, onde ele fala também sobre essa questão de não ser criado ao longo de milênios, mas é a questão de criado em um espaço de 6 dias, tá? E aí ele vai debater com ideias de cientistas atuais, vai debater toda essa questão, que aí é muito importante. O que a gente aprende então dessa primeira sessão? Que nada no mundo, o universo que é visível, nem qualquer coisa que há nesse mundo, quer em substância ou quer em forma, é autoexistente ou eterno, do sentido que sempre existiu. Essas coisas tiveram um início, tiveram um princípio, elas tiveram um start. E logo que Deus, a Trindade, no princípio criou do nada os elementos do mundo e os trouxe à sua presente forma, e que os estágios particulares dessa obra, os quais se acham registrados em Gênesis, se realizam no espaço de 6 dias. Uma coisa que eu acho interessantíssima quando a gente lê Gênesis 1 é que nós vemos primeiro que Deus ele cria um mundo, ele faz esse mundo depois habitável, cria os animais, e só depois que o mundo tem condições de existir, ele cria o homem. Não é que ele primeiro cria o homem, cria as coisas ao redor do homem. Você vê que há uma organização, há uma criatividade e há um planejamento de Deus. Logo, nosso Deus é um Deus que planeja. Então a gente também pode tirar dessa questão que tudo que a gente faz deve ser com ordem, com decência e com planejamento. Porque a gente serve a um Deus que planeja bem as coisas. Então ele cria todas essas coisas no espaço de 6 dias e depois no 7º ele descansa. Questão 3 que a gente aprende, que ao ser completadas as coisas, todas as coisas eram muito boas, segundo a sua espécie, e Deus descansa. E que o objetivo de Deus na criação era a sua própria glória. Esse é o objetivo principal de Deus em todas as coisas que ele faz. Quando a gente estiver estudando, por exemplo, a questão da queda, hoje, eu quero que vocês já tenham isso em mente, que o que Deus faz, ele faz pela sua própria glória. Deus podia, no seu poder, ter criado o homem incapaz de pecar? Poderia. Deus, no seu poder e na sua onisciência, ele poderia ter criado o homem e depois da queda ter optado por salvar todas as pessoas do mundo? Poderia. Mas ele faz o que ele faz, e o registro das Escrituras existem para que a sua glória seja manifestada. E uma forma da gente entender isso, eu já vou adiantar um pouquinho, mas quando a gente pensa, por exemplo, em Adão, o primeiro Adão é um Adão que, ao ter liberdade e ao ter um conhecimento limitado que seja capaz para dar a ele a opção de poder não pecar, ele peca. Então ele se torna imperfeito. Mas a gente vê que para a sua glória, Deus ele envia o seu próprio Filho para que a sua glória seja manifestada
então nós sejamos salvos. Isso ele faz para mostrar que o segundo Adão é um Adão perfeito. O primeiro Adão não é um Adão perfeito, mas o segundo Adão é um Adão perfeito. Logo, ele é digno de confiança, porque ele é um Deus que salva, é um Deus misericordioso. Aí, gente, tem o texto de João 17, o versículo 5 e o versículo 24, que vão ajudar a gente a entender um pouco isso. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Deus já existia antes que o mundo existisse. Pai, a minha vontade é, Cristo dizendo, onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Porque, Deus, o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Deus já existia em glória e em poder. Ele já era plenamente saciado entre ele e a Trindade e não precisava então de nós. Mas no princípio Deus escolheu criar os céus e a terra. A palavra que é usada aqui para criar, em hebraico, ela vai exprimir a ideia de uma criação, então, absoluta. É interessante a gente pensar que tudo que nós fazemos, ela parte do conhecimento de outra pessoa, parte do conhecimento que já existia antes de nós. O homem não inventa nada de novo. Nós recriamos a partir de elementos, de substâncias, nós damos formas, mas nós não temos a capacidade de criar algo absolutamente do nada. Se a gente escreve, se nós criamos ciência, se fazemos música, se estudamos, se trabalhamos, o nosso conhecimento é sempre baseado a partir de algo que já existiu. Então, em nós não existe uma ideia puramente 100% nova. Essa criação absolutamente do nada é algo que só pertence a Deus. Por isso a gente entende que todas as substâncias e as formas, elas têm um início na criação. E aí depois, o que leva à criação? A Escritura, ela atribui a existência de tudo puramente pela vontade, pela palavra e pelo sopro de Deus. E jamais vai sugerir a presença de qualquer outro elemento ou existência. Então a Escritura, ela não sugere a existência de outros elementos. Sim, Marcos? Tá ligado, pastor? Tá quem? Não fechar a porta, não, porque eu estou ouvindo duas. A gente pode abrir a janela, gente. Vamos abrir a janela aqui, ó. E fecha a porta. Pode abrir e fechar a porta. Abre essa janela, por favor, Rafael e Sinara. Obrigado. Olha os textos que a gente tem aqui de base, gente. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Salmo 33:6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Salmo 148, 5-6. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem, e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Até isso a gente vê que as leis que o Senhor estabelece, as leis naturais, elas não mudam, elas existem de forma constante. E quando Deus então ele cria, ele não cria o mundo e fala assim, desenvolva-se a sua própria maneira. Ele cria o mundo e estabelece regras para esse mundo existir. E ele age além dessas regras. A gente vai ver isso mais para frente. Mas a gente entende que Deus estabelece um mundo ordenado, um mundo feito em padrões. Exemplo, se a Terra fosse alguns quilômetros mais para frente ou mais para trás, isso seria um ponto certeiro para existir ou não vida na Terra. Então a distância que a gente está da Terra hoje, a ciência hoje em dia ela é capaz de provar isso, é a distância exata para que haja vida na Terra. Quando a gente olha a complexidade das coisas, a gente vê que Deus é um Deus criativo, um Deus belo, que não faz apenas um tipo de árvore como no Sims, né? Tem o jogo The Sims, que lá você tem alguns tipos, mas Deus ele criou milhares de tipos de árvore. Você vê uma tartaruga, Deus criou centenas de tipos de tartaruga, centenas de tipos de banana para você se deliciar. Tem a banana maçã que é mais docinha,
tem a banana da terra que algumas pessoas gostam, outros não, tem a nanica, tem não sei o que. Deus é um Deus criativo e Ele fez isso pelo poder da palavra dele. E é legal que, assim, quando você entende que alguém tem poder, é quando a pessoa ela só precisa falar. Às vezes, quando a pessoa não tem poder, ela tem que ir lá fazer com a própria mão dela, porque é um poder mais físico. Mas a pessoa que tem verdadeiro poder é aquela pessoa que ela ordena para o funcionário fazer determinada coisa e o funcionário vai lá sem questionar. E Deus, ele fez um mundo pelo poder da palavra dele, pelo sopro dele, pelo ruar. Então Deus, ele é soberano e proprietário absoluto de todas as coisas. Romanos 11:33. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo existe em função de Deus. 1 Coríntios 8:6-7. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos. O nome de Jesus Cristo não está no início de Gênesis, mas nós entendemos que ele sim estava presente na criação do mundo. E Colossenses fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro criado de toda, o primeiro divino do Pai de toda a criação. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então as coisas foram criadas não por outro fator externo, foram criadas apenas pela vontade de Deus. Então aqui, gente, nós entendemos isso. E a Escritura atribui a criação a Deus absolutamente, sem distinção da pessoa, atribui a criação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então todos os três estão presentes na criação do mundo. A seção 2. Depois de haver Deus criado todas as outras coisas, ele criou o homem, macho e fêmea, com almas com almas racionais e imortais. Isso aqui é importante. Porque, por exemplo, existiu já na história da igreja um debate sobre o aniquilanismo, onde as pessoas, quando morriam, elas deixavam totalmente de existir. Já se foi falado na igreja a respeito dessas questões. Ou, por exemplo, que a pessoa foi para o inferno, então a alma dela cessa de existir. A gente não entende isso. Nós somos criados seres imortais, temos um início e vamos durar pela eternidade. A eternidade na presença graciosa de Deus ou a eternidade na presença da ira de Deus pela eternidade. Não vai haver a possibilidade de você chegar no inferno e falar assim, eu quero morrer e quero deixar de existir. Não. A existência, ela é eterna. E aí o homem, ele é dotado de conhecimento, justiça e genuína santidade, segundo sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita no seu coração e o poder de cumpri-las. E contudo, sujeitos à possibilidade de transgredi-las, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, a qual era sujeita à mudança. Além dessa lei escrita em seus corações, receberam um mandamento para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual, enquanto observassem, seriam felizes em sua comunhão com Deus e teriam domínio sobre todas as coisas. Eu preciso falar uma coisa aqui nesse momento. Apenas Adão foi dada a possibilidade de não pecar. Adão e Eva. Após a queda, não existe livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de decidir entre pecar e não pecar. Nós, no estado que nós estamos, nós não temos essa opção, como Paulo diz. A gente vai falar isso mais à frente. Mas o que eu estou tentando dizer para os irmãos aqui é que nós estamos em tal estado de pecado que nós não conseguimos não pecar. Nós invariavelmente vamos pecar às vezes em ações, em omissão. E mesmo que você se esforce falando assim, hoje eu não vou pecar, você já está pecando, porque você vai pecar naquele dia. Então, e nós viveremos um estado
No futuro, quando Deus finalmente vier nos resgatar desse mundo cruel, ou a gente for embora antes e estiver com Ele na eternidade, onde o pecado não vai ser mais possível. Não vai existir a possibilidade entre pecar e não pecar. Então, logo, o único ser humano que teve livre-arbítrio foi Adão e Eva. Nós não temos essa condição. Isso aqui é um ponto importante para a gente saber e a partir daí a gente desenvolver. O que a gente aprende dessa segunda sessão? Que depois de todos os habitantes dessa terra, o homem ele foi criado por Deus imediatamente, certo? Que Deus criou um casal humano, de quem toda a raça humana ela procede por geração. Tanto que o nome de Adão significa homem e Eva, a mulher. E Deus criou o homem à sua própria imagem, possuindo, primeira coisa, alma racional e imortal. 2, dotado de conhecimento e justiça e genuína santidade, e manter um domínio sobre a criação inferior. Ou seja, meus irmãos, outra coisa que aqui é importante e que vai influir na nossa cosmovisão sobre o mundo é, por exemplo, a questão da gente estar em pé de igualdade com outros animais. A tartaruga, eu tô falando de tartaruga porque eu vi uma tartaruga essa semana. Mas a tartaruga é minha irmã. Nós nascemos e fomos criados, somos animais, a gente vai para o mesmo lugar. Não. Deus deu domínio sobre os animais. Deus deu domínio sobre a vegetação, sobre a terra. Só que esse domínio, quando antes da queda, ele era um domínio que era exercido de forma correta, sem pecado, sem querer destruição. Porque a gente fala domínio, logo vem à nossa cabeça aquela mão de ferro, né? Aquela mão que pesa, aquela mão que só ordena, que só dá ordens e que é imperativa e que só a vontade dela executa. Não. Esse domínio que era exercido antes da queda era um domínio feito em amor. Era um domínio feito com tranquilidade. Então, 4. Deus muniu Adão com conhecimento suficiente para sua orientação. Uma lei escrita em seu coração e uma revelação especial e externa à sua vontade. Deus falava com Adão. E ele falou, não faça isso, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ainda coloca no coração, obrigado meu irmão, isso aí foi top. Quando fala que Deus muniu a Adão com conhecimento suficiente, aqui está informando que Deus colocou no coração não colocou a Adão e Eva todo o conhecimento do mundo, certo? Isso é importante a gente saber. Não foi todo o conhecimento que foi dado a Adão, mas apenas o conhecimento que é suficiente. E aqui eu coloco para vocês um exemplo de um pai. Quando a gente instrui os nossos filhos a fazer determinada coisa, ou se nós somos chefes e mandamos um nosso funcionário fazer determinada coisa, a gente só fala o que ele precisa saber. Não, a gente não dá todo o contexto, porque isso é a parte de gerenciar as questões. Então o pai, o líder, ele está assumindo toda a informação e o que é liderado, ele só tem a informação que é suficiente a ele saber. 5. Que enquanto cria Adão santo e capaz de obediência e sujeitando a uma prova especial dessa obediência, é isso que Deus faz, ele sujeita Abraão a uma prova especial, ele proíbe Adão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e Deus deixou isso como condição de queda. Aí nós fomos criados à semelhança de Deus quanto à nossa constituição física de sua natureza, que é um espírito racional, moral, livre e pessoal. Esse fato é a condição essencial da qual depende a nossa habilidade de conhecermos a Deus, bem como nossa capacidade de nos sujeitarmos ao governo moral. Apenas nós temos essa condição. Os animais não o têm. Ah, pastor, mas o meu cachorro é muito inteligente. Ele não tem. Não tem. Cachorro não é filho, viu, gente? Eu lamento se alguém ficou machucado com isso, mas eu tenho que dizer, cachorro não é filho. Gato também não é filho. E planta também muito menos. Nem samambaia. Você pode falar com a sua samambaia o dia inteiro, mas não é filho. Não é filho. Ele foi criado semelhante a Deus quanto à perfeição e integridade da sua natureza. Isso inclui conhecimento, justiça genuína e santidade. Agora a gente vai para o segundo ponto, certo? Aqui está tudo bem, está tudo bonito, Deus criou um mundo perfeito e colocou uma pessoa, um casal, um macho e uma fêmea para procriarem e encher aquele mundo.
E é legal a gente pensar em algumas coisas que eu conversei essa semana com uma pessoa que me perguntou aqui na igreja. Pastor, eles comiam... Como é que era a alimentação na época de Adão e Eva? Eles não comiam para se manterem vivos. Vocês já pensaram sobre isso? Que eles comiam simplesmente pelo prazer de comer, estou com fome, vou comer. Mas não necessariamente eram comer para se manter vivos. Por quê? Porque eles eram eternos. Já parou para pensar nisso? Interessante, né? Eles comiam pelo prazer de comer, mas não necessariamente para manterem-se vivos. E essa é uma coisa que muda muito a nossa concepção sobre as coisas. Porque tudo era perfeito, eles iriam viver em eternidade, estava tudo tranquilo e só tinha aquela prova única, a Adão. Essa prova não ia ser colocada às outras pessoas, mas ela foi colocada a Adão. E Deus já sabia, meus irmãos, que Adão iria falhar, tá? Porque Deus tinha um conhecimento antes da fundação do mundo de quem seria o povo dele. E Deus já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele não fez o pecado, que a gente vai estar estudando sobre isso. Ele não comete o pecado. Mas aqui a gente vai estar estudando, não vou ficar passando um ponto além. Então, da queda, o capítulo 6 da Confissão de Fé de Westminster. Nossos primeiros pais, eles foram seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. Pecaram comendo do fruto proibido, segundo seu sábio e santo conselho. Deus, aprove a Deus, permitiu o pecado deles. Deus permitiu que eles, porque ele deu a Adão a capacidade de escolher. A gente não conversou sobre isso? Que Adão foi o único que teve a capacidade de escolher, então Deus permitiu que ele pecasse ou não pecasse. É isso que Deus, a gente entende isso, havendo proposto ordená-lo para a sua própria glória. Quando Deus fala, Adão, não coma disso, Deus poderia não ter colocado aquela árvore ali no jardim do Éden. Mas se ele coloca ali, era Deus coloca como um teste a obediência deles. E o grande pecado, meus irmãos, toda vez que a gente pode, se vocês quiserem entender o que é pecado, pecado é desobediência. Toda vez que eu desobedeço, eu peco. E todo pecado, ele é contra Deus. Entendam isso, tá joia? Se um filho, ele desobedece a mãe, ele está desobedecendo a mãe, mas ele está pecando contra o Deus que criou essa mãe e que criou esse filho. Se eu vou lá e sonego impostos, eu estou agindo contra o governo, mas eu estou pecando contra Deus ao fazer o que eu não deveria estar fazendo. Então, todo pecado é contra Deus. E eu qualifico o pecado em 3 formas. O pecado de omissão, quando eu não faço o que eu deveria fazer. O pecado de ação, quando eu não faço aquilo que eu deveria fazer. Quando eu faço coisa errada que eu não deveria estar fazendo. E o pecado da minha fala também, que é uma ação. Mas é um pecado de pensamento também, né? O pecado de pensamento que a gente fala. Então, a gente aprende aqui algumas coisas. Que eles pecaram, eles falharam em obedecer a ordem divina, porque eles pecaram contra Deus. Todo pecado é contra Ele. Um ponto que eu marquei aqui é o ponto 2. Lembrem-se que eu estou tirando tudo isso daqui, a maior parte desse texto é do Voss, que é esse livro aqui, ó. Do Rod, que é o comentário da Confissão de Fé. E aí ele coloca no ponto 2 que o pecado específico que eles cometeram foi deles comerem do fruto proibido. Mas aqui, vários teólogos vão discutir que existe um pecado anterior a esse de simplesmente o ato de comer. Porque quando eles comem, a disposição intelectual deles já está inclinada a fazer aquilo, então eles já pecaram. Vocês entenderam isso? Por exemplo, quando um homem ele trai a mulher, se ele já vai para aquele ato de trair a mulher, ele já traiu a mulher mesmo sem ter cometido o ato sexual. Ou de ter beijado, ou de ter abraçado a mulher que não é a esposa dele. Ele já cometeu o pecado dentro da cabeça dele. Quando Deus fala, por exemplo, falando sobre os mandamentos, Jesus fala sobre os mandamentos, e ele fala que se eu odeio alguma pessoa no meu coração, eu já matei aquela pessoa, está falando que o pecado ele é algo que acontece aqui primeiro, para depois ser executado, certo? Então, o ato de simplesmente dar uma mordida no fruto, que a gente não fala que é maçã, certo? Não é maçã, mas a gente fala que é um fruto desse conhecimento do bem e do mal. Ali é a conclusão final do ato do pecado. Mas o pecado aconteceu um pouquinho antes. Então eu coloquei isso daqui como
ponto para questionar com vocês, porque eu entendo que essa aqui ainda pode ser um ponto mais debatido sobre isso. E eles foram seduzidos, né? O ato da sedução já está aí acontecendo. O pecado ele se dá nesse momento da sedução. E a fazerem isso pela astúcia e tentação de Satanás. E que esse pecado ele foi permissivamente incluído no soberano propósito de Deus, e que ao fazer isso Deus se dignou ordená-lo para a sua própria glória. Deus transforma as nossas caquinhas, viu gente? Eu vou usar esse termo bem tranquilo e amável, para a glória dele. Deus transforma os nossos erros para a glória dele. Louvado seja o Senhor, porque ele não deixa que a gente fique no nosso erro para sempre. Ele vai transformar os nossos erros para a glória dele. E ele fez isso aqui com Adão e com Eva também. Então o terrível pecado que cometeram, comendo desse fruto, à luz das indicações apresentadas em Gênesis, constituem duas coisas, que é o pecado que está envolvido aqui: incredulidade. É a primeira coisa que acontece na tentação da serpente. Eles foram induzidos a pôr em dúvida a soberania da proibição divina e da infalibilidade da ameaça divina. O pecado do homem é de incredulidade. A gente está estudando Abraão agora nas exposições de Gênesis, né? E às vezes quando Abraão ele ri de Deus é porque ele é incrédulo, ele está duvidando. E a palavra de Deus tem muitas promessas. Uma das promessas que Deus faz a cada um de nós é que Ele vai cuidar da gente através das tempestades que a gente estiver enfrentando. E muitas vezes no nosso coração pecaminoso a gente duvida de Deus, a gente é incrédulo. Isso é um pecado. A incredulidade é um pecado. Quando a Eva ela não crê que Deus é soberano, ela está sendo incrédula, ela está duvidando de Deus. E depois a desobediência, quando você coloca pois puseram sua vontade, a vontade nossa fica em oposição à vontade de Deus. Então tem duas vontades. Eu falo, a minha vontade vai prevalecer, Deus, a sua vontade não. Então o coração de Adão sendo criado santo, como pois poderia ser a sua ação pecaminosa? Sendo Adão santo, gente, como é que Adão poderia ser então, a ação dele poderia ser pecaminosa? Toda a nossa experiência só existe para tornar a questão ainda mais difícil. As almas pecaminosas de homens caídos nunca poderão gerar volições santas até que estejam regeneradas pela graça divina. Mas podemos ir pelo seguinte raciocínio: nenhum de nós jamais experimentou as mesmas condições de livre agência que caracterizam o caso de Adão, que foi o que eu falei sobre livre-arbítrio. Adão se achava num estado de provação, santo ainda que falível. Os santos e os anjos são infalíveis, ainda que sua infalibilidade não seja essencial às suas naturezas, senão que é uma graça divina que é adicionada e sustentada pelo poder direto de Deus. E enquanto a santidade fosse sempre positiva, radicando-se no amor divino, é evidente que o pecado poderia originar-se da deficiência, não da alienação positiva, mas da ausência de vigilância, da ascendência temporária dos apetites naturais e inocentes do corpo ou tendências constitucionais da alma sobre as faculdades mais excelentes da consciência. O que eu estou dizendo com essa palavreada difícil? O fruto, ele era atraente. O fruto não era um fruto feio, não era uma manga podre, não era uma jabuticaba azeda, era um fruto bonito. E era um fruto atraente. Então, dentro das circunstâncias ao redor, o homem foi atraído por isso e não vigiou, né? Porque ele tinha essa responsabilidade de vigiar. As influências externas e as motivações subjetivas que impeliram os nossos primeiros pais a esse terrível pecado, na primeira instância, não implicam pecados neles, mas veio a ser ocasião de pecarem ao permitirem que suas mentes fossem ocupadas e suas vontades dominadas a esse despeito. Toda vez que a gente deixa a nossa mente ser dominada por aquele pensamento, por aquela mulher bonita que passa na rua, por aquele homem bonito, por aquele carro que está ali, que a gente deseja, por aquela casa que é maior do que a nossa, que a gente deseja ter, por aquele emprego, e a gente desloca o nosso pensamento de adorar o nosso verdadeiro Deus, nós estamos nos colocando na mesma situação que Adão e Eva, os primeiros pais, e estamos colocando então o nosso coração à mercê de pecar, né? Então
eles possuíam, primeiro, apetite natural para o atraente fruto. 2, desejo natural para o conhecimento, que é um desejo que Deus colocou no coração humano para cada dia crescer em conhecimento. Poder persuasivo da mente e vontades superiores de Satanás. E neste último fato do poder de Satanás, eles foram seduzidos a isso pela astúcia e tentação dele. Esta boa parte da solução desse mistério. A queda de Satanás e seus anjos num passado remoto e sob condições das quais não temos conhecimento, está embutida a real origem do nosso pecado. Então, sobre esse pecado, meus irmãos, ser permissivamente incluído no propósito de Deus, a gente precisa entender algumas coisas, 3 coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus certamente sabia de antemão que um ser como Adão fosse posto em tais condições como ele foi, ele iria pecar como pecou. Todavia, a despeito desse infalível conhecimento, Deus criou esse exato ser e o colocou nessas exatas condições. E havendo determinado administrar o pecado para o bem, ele soberanamente decretou não intervir para impedi-lo, e assim infalivelmente o fez futuro. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, porque essa situação aqui não é fácil, certo, gente? Vamos lá. 2. Por outro lado, Deus nem causou nem aprovou o pecado de Adão. Ele permite que isso aconteça. Então, ele permite que a gente faça besteira. Vocês entendem isso? Ele permitiu que Sansão casasse com Dalila, permitiu que Paulo fizesse as besteiras que ele tinha que fazer, mas tudo que ele permitiu que acontecesse, depois ele torna o mal para o bem. Então ele o proibiu, Deus avisou antes, e apresentou motivos para que ele fosse impedido. Ele criou Adão santo e plenamente apto à obediência, com suficiente conhecimento da sua responsabilidade. O conhecimento que ele tinha suficiente para isso, Deus deu para ele. Então, o deixou entregue à sua aprovação. Então, se perguntar por que Deus, que abomina o pecado e que benevolamente deseja a excelência e felicidade das suas criaturas, soberanamente determinaria permitir que se abrisse tal fonte de corrupção, depravação e miséria, podemos simplesmente dizer com profunda reverência: mesmo assim, ó Pai, isso pareceu bem aos teus olhos. É aquela coisa, nos falta conhecimento para asseverar, para afirmar categoricamente a respeito por que Deus fez isso, mas nos planos dele, ele fez isso, e ele fez isso acontecer. Que Deus, desde o princípio, determinou ordenar o pecado de Adão para a sua glória, é incluído nas verdades. Que Deus administra para o bem os pecados de suas criaturas, e que o fim principal dos propósitos e obras divinas é a manifestação da sua própria glória. A gente precisa ter muito cuidado para não cair aqui no que os teólogos chamam de teodiceia, que é o problema do mal. Se Deus é bom, por que ele permite que o mal aconteça? Porque os filósofos, quando entram nessa questão, eles vão falar que esse Deus é um Deus que não é digno de ser louvado. Mas Deus é um Deus, meus irmãos, que primeiro a gente deve entender que a Bíblia, o personagem central da Bíblia é Deus, não somos nós. E Deus faz tudo para a sua vontade, para a sua glória. Não foi o que a gente falou lá no início da criação? Que Deus faz tudo para a sua glória? Então, quando Deus ele permite ao homem que ele viva e ele tem a opção de escolher entre o bem e o mal, ele está falando para o homem, para nós criaturas, que nós somos incapazes, por nossa própria força, de viver a parte dele. Eu entendo isso. E quando ele vem e nos salva, ele está falando: eu sou a sua salvação, confie em mim, porque eu sou um Deus que cuida do seu povo. Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles têm naturalmente vida. Então a gente não deve crer em um Deus mau, um Deus distante. Eu sei que isso não é um assunto fácil. Eu sei que isso é um assunto que teólogos os mais experientes debatem até os dias de hoje. Eu estou tentando passar aqui para vocês uma rápida introdução. Eu estou assim, rabiscando por cima desse assunto. Mas eu quero que vocês entendam isso, né? Que quando o homem pecou, ele foi imediatamente cortado dessa plena comunhão que ele tinha com Deus. Porque antes da queda,
o homem tinha uma plena comunhão. Quando ele desobedece, ele cai da comunhão. Por isso que a gente usa o termo aqui, caído. Por isso que a gente usa o termo queda. Porque quando o homem ele tem o pecado, ele desobedece a Deus, é cortado. Então o homem cai da comunhão que ele estava com Deus. E ele perde a sua justiça original, e ele se torna morto nos seus pecados e totalmente corrompidos. E essa corrupção ela estende não apenas aos homens, mas a toda a natureza. Toda a natureza, todo o mundo, todo o universo sofre as consequências dessa queda. Tudo sofre a consequência dessa queda. E a nossa vida, que era eterna, ela se torna nesse mundo limitada. E a gente sofre as consequências de coronavírus, de gripe, de dor de cabeça. Tudo isso não existiria, nem mesmo a dor de cabeça existiria se não houvesse a queda. Seção 3 e 4. Sendo eles a origem de toda a humanidade, a culpa deste pecado foi imputada, bem como a mesma morte em pecado e a natureza corrompida, comunicadas a toda a sua posteridade que deles descende por geração ordinária. Geração ordinária é os meus filhos, Caleb, Josué e Isaac. São uma geração ordinária, normal, comum, de pai e mãe, certo? E o que está dizendo aqui é que Adão ele foi colocado em prova, ele foi testado. E porque ele falhou, como representante, todo o mundo, toda a geração ordinária de Adão sofreu as consequências, certo? Isso então não é algo que todas as pessoas sofreriam um teste, mas aquele teste cabia apenas a Adão. Dessa corrupção original pela qual nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e antagônicos a todo bem, e totalmente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais. Então, Adão é o cabeça federal de toda a humanidade, natural e federal, e a consequência da desobediência dele caiu sobre todos nós, desde o nosso nascimento. Quando você vê um bebê chorando porque ele quer peito, você está vendo ali já um pecador em tamanho pequeno. Eu olho para o meu filho de 3 anos, é lindo, mas ele é um pecador terrível, gente. Então, não existe essa questão de que, por exemplo, a filosofia fala que o mundo, o ambiente, corrompe o ser humano. Você pode colocar uma pessoa numa ilha remota, sozinha, e ir lá ver aquela pessoa daqui a uns 20 anos. Se ela estiver viva ainda, você vai ver o tanto de pecador que aquela pessoa é. Porque a natureza pecaminosa dada pela queda, certo? Então a gente entende isso aí. E ela resultou então do nosso afastamento do Espírito Santo de Deus, e essa depravação ela é inata à alma. E essa depravação também ela causa conflitos na nossa moralidade. Seção 5 e 6. Essa corrupção da natureza permanece durante esta vida aqui na terra, nesse momento, naqueles que são regenerados. Então, você aceitou a Cristo, você confessou a Cristo como seu Salvador, mas você ainda convive com a sua natureza caída. Não é porque você aceitou a Cristo que do nada você não tem mais problemas, você deixou os vícios todos para trás, continua, agora é uma pessoa bondosa, que fala oi para todo mundo, que sorri para todo mundo, que obedece às autoridades, que paga os impostos em dia. Você continua pecador. Porque infelizmente os efeitos da queda ainda estão sobre nós. Então, ainda que você tenha sido perdoado, você ainda continua lutando contra a carne. Só que aí a gente tem uma coisa, não é porque você nasceu assim que você vai morrer assim, pecadorzão, né? Você tem que crescer num caminho de santidade. Você tem que dar aquela melhorada na sua vida. Os pecados que você cometia ontem, você vai deixar esses pecados para trás. Você vai ver um esforço natural para estar abandonando esses pecados. O verdadeiro cristão, ele tem certeza da salvação dele quando ele olha para trás e ele fala, eu continuo pecador, terrível pecador, mas eu sou menos pecador que eu era ontem. E não é arrogância falar isso. É só o entendimento que Deus tem trabalhado nos nossos corações e nos tem feito abandonar o pecado. E seção 6.
Todo pecado, tanto o original quanto o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrário, em sua própria natureza trazendo culpa sobre o pecador, e por essa culpa está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e assim feito sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Gente, consequência. Pecado tem consequência, viu, gente? Não queiram pecar e falar assim, Deus me perdoa, não vai acontecer nada de errado. Tem consequência. Tem consequência. Pecado tem consequência. Você pode matar uma pessoa, Deus pode te perdoar porque você matou essa pessoa, mas você vai ser preso. Entenda isso. O perdão não elimina a consequência. Sim? O exemplo é do Davi, né? Sim. Quando ele peca, ele pede perdão, ele é perdoado, mas as consequências na família, no filho que morre. Os filhos deles, né? Toda a família sofre por causa do pecado dele. Davi é um dos melhores exemplos sobre essa questão. Ele vai, trai com Batseba, manda o esposo morrer lá no fronte de guerra, e ali ele tem consequências terríveis. E é interessante a gente lembrar no exemplo de Davi que as consequências deles atingem níveis maiores. Atinge ele pessoalmente, atinge os filhos dele e atinge todo o povo de Israel que sofre com as consequências dele. Isso para a gente pensar que o que a gente faz, o que a gente fala, tem consequências na vida da igreja. Então você não pode ficar falando qualquer coisa, você não pode fazendo qualquer coisa. Essa liberdade cristã, ela deve ser usada com muito moderação, muito temor ao Senhor. A gente deve entender que somos salvos, mas isso não é desculpa para a gente fazer o que a gente quiser. Temos que ter cuidado com o que a gente fala e o que a gente faz. O que a gente aprende dessa última sessão, né? Então, o pecado original ou corrupção moral inerente persiste no regenerado enquanto mesmo viver. Que ele é perdoado através dos méritos de Jesus Cristo, não dos méritos dele. Que ele é gradualmente trazido em sujeição e mortificado pela obra do Espírito Santo em santificação. E que, não obstante tudo o que permanece dele, bem como todos os sentidos e ações que dele procedem, são verdadeiramente da natureza do pecado. Que o pecado original, isto é, as tendências corruptas inerentes e as afeições da alma, é uma violação tão real à lei de Deus como é a transgressão atual. Que os pecados de ambas as classes são por sua natureza culpados, tanto o original quanto o pecado atual, e merecedores de castigo, e que, consequentemente, o pecador, a pessoa culpada de um ou de ambos, a menos que a graça intervenha, sujeito à morte, inclusive às misérias espirituais, temporais e eternas. Beleza, nós conseguimos aqui de maneira muito rápida passar por duas sessões, tanto a da queda, tanto a da criação quanto a da queda. Alguma dúvida até aqui, gente, dessas duas sessões? Porque a gente está entendendo de forma rápida o que acontece com o ser humano. Deus criou o ser humano bom, tudo perfeito, no mundo perfeito, estava tudo legal. Aí o homem vai e desobedece a Deus. Cai da presença de Deus. Cai dessa comunhão perfeita que tinha com Deus. Só que Deus não deixa a situação ficar assim para sempre. Deus não é um Deus que é afeito ao estilo europeu de fazer cinema, né? De contar história, que gosta de só focar no lado ruim. Deus, o nosso Deus, ele traz redenção ao ser humano. Ele traz salvação. É um Deus que traz reconexão, é um Deus bondoso. Traz redenção ao seu povo. Olha só o que diz o capítulo 7. Seção 1. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, contudo nunca poderiam fluir nada dele como sua bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência por parte de Deus, a qual agradou ele expressar por meio de pacto. O primeiro pacto feito com o homem foi um pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sobre a condição de perfeita e pessoal obediência. Esse é o primeiro pacto que é estabelecido ainda na criação. Esse pacto ele é estabelecido na criação. Então a gente deve entender aqui que
que o dever que uma criatura inteligente deve a seu Criador é essencial e inalienável de sua existência, e que o desfruto da plenitude e amor do Criador pela criatura, contudo, é uma matéria de livre e soberana graça, dependendo exclusivamente da vontade do Criador. Lembrem-se aqui de quando a palavra de Deus fala sobre vasos. Quando uma pessoa cria um vaso, um oleiro cria um vaso, ele faz o vaso em relação à sua vontade de fazer, na verdade. Se ele não quiser fazer o vaso, ele vai fazer o vaso? Não vai fazer o vaso. Se ele quiser fazer um vaso e pintar ele de amarelo, ele vai fazer? Vai. Se ele quiser fazer um vaso e fazer um vaso grande e pintar ele de bolinhas roxas com o fundo branco, ele vai fazer isso? Vai. E se ele quiser pegar aquele vaso caro que custou 1 ano de trabalho e jogar ele no lixo, ele pode fazer isso? Pode, porque ele é o criador daquele vaso. Foi ele que fez, ele é o dono daquele vaso. Então não cabe ao vaso perguntar ao oleiro por que ele está fazendo aquilo. Então o amor de Deus, a decisão de ser um Deus pactual com o seu povo, de fazer aliança com o seu povo, parte dele apenas, exclusivamente dele, não vem de nós. Essa decisão então vem de Deus. É isso que esse primeiro trecho está dizendo. Então, no caso dos homens e dos anjos, aprove a Deus prometer este transcendente benefício sob certas condições, e que a promessa condicional é chamada pacto. No primeiro pacto, no tocante à humanidade, Deus tratou com Adão como o representante de todos os seus descendentes. Lembra que Adão, quando Deus fala com Adão de não comer o fruto, ele não fala: Adão, nem você e nem a sua família devem comer desse fruto. Ele fala só Adão. Vocês estão entendendo por que Adão é o representante e não toda a humanidade é representante? Porque a ordem é direcionada não a todas as pessoas. A ordem é direcionada apenas a Adão. Quando Deus dá outras ordens ao povo de fazer culto, de sacrifícios, a ordem de adoração, os 10 mandamentos, Deus é muito enfático, é você e o povo. Essa ordem é uma ordem específica a Adão, é um pacto que é assumido apenas entre essas duas partes. No pacto eu coloquei aqui quais são as partes de um pacto, de um acordo, né? Tem as partes que assumem esse pacto, a promessa do que vai acontecer nesse pacto e as condições e as penalidades. Quando eu compro um carro, eu estou comprando um carro, eu sou uma parte. A pessoa que está me vendendo, ela é a outra parte desse acordo. A promessa é que eu vou pagar um dinheiro para obter aquele carro, não é verdade? As condições são, eu vou pagar uma vez, eu vou pagar em 36 parcelas ou em 60 parcelas. E as penalidades são, se eu não pagar aquele carro no prazo que eu falei que eu ia pagar o carro, você pode pegar o carro de volta. Vocês estão entendendo o que é um pacto, é um acordo? Eu dei aqui um exemplo no nosso dia a dia, mas o que Deus estabelece com Adão é o seguinte: Adão, o pacto é entre eu e você. Nós somos as partes. Nesse parte, a promessa que eu estou te dando é de vida eterna. Se você não comer desse fruto, você tem vida eterna. Agora, se você comer desse fruto, você tem morte eterna. As condições são essas, Abrão. E as penalidades são essas também, que se você comer, você tem morte eterna. Então aqui é a base do que Deus estabelece nesse primeiro pacto com o homem. Seção 3. Havendo-se o homem tornado por sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, ao Senhor aprove fazer um segundo pacto, comumente chamado de pacto da graça. Esse é um termo que é importante vocês saberem, pacto da graça. Por meio desse pacto, Deus oferece gratuitamente aos pecadores vida e salvação mediante Jesus Cristo, que é aquele que viria de pisar sobre a cabeça da serpente, requerendo deles fé nele. É o que Deus requer do seu povo, são as condições desse novo pacto, para que possam ser salvos. E prometendo, Deus promete nesse pacto dar o Espírito Santo a todos que são ordenados para a vida, a fim de dispô-los a crer. Então, o que está dizendo aqui é que nós cremos porque o Espírito Santo nos coloca essa disposição. Não é algo que nós fazemos simplesmente pela volição do nosso intelecto. Deus nos coloca a crer pelo Espírito Santo. E Ele faz isso, está prometendo vida eterna, com a condição de você crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o pacto da graça.
Sim. Que religa, né, pastor? Daí, o religado vem daí, né? Da religião, que é Jesus Cristo, que tem essa possibilidade de essa ponte que foi quebrada, ele ser conectado de novo. É isso aí. Essa religação, né? Que tinha uma comunhão que tinha sido quebrada pela desobediência de Adão, e Deus, notem que não é Adão que pede para poder ser reconectado. Vocês não veem nenhum registro de Gênesis Adão, oh Deus, deixa eu ser reconectado, eu quero voltar, o que eu tenho que fazer para voltar ao estado que eu estava? Não tem esse texto em Gênesis. Se vocês lerem os primeiros capítulos, vocês não vão ver Adão falando isso, ou Eva pedindo perdão, nem nada do tipo. A única coisa que você vai ver é falando, ó Deus, essa mulher que você me deu aí é treta, não vale a pena, é problema, ela só me deu problema, foi ela que fez. Você não vê Adão pedindo perdão, mas aqui você vê Deus reconectando, você vê Deus buscando, é Deus que tem a iniciativa de salvação, nunca é o homem que tem a iniciativa de salvação. Seção 4. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, porque está atestando, em referência à morte de Jesus Cristo, que ele é o quê? O testador. É a herança eterna com todas as coisas a ele pertencentes legadas nesse pacto. Aí eu coloquei aqui uma coisa interessante e eu quero que vocês leiam, eu não vou ler isso. Mas eu coloquei a visão arminiana da salvação e a visão calvinista, né? E como isso ocorre. É interessante vocês verem isso aqui. Eu só vou pular alguns slides e vou aqui para a parte final, que fala dos dois pactos. A visão calvinista, e o que eu estou falando agora não está na Confissão de Fé de Westminster, tá? Mas eu vou estar explicando um ponto afora. A visão calvinista de João Calvino, né, a partir de João Calvino, ela fala de dois pactos, que são na verdade um pacto só. Em diferentes dispensações. O primeiro pacto é o pacto da redenção, que foi formulado na eternidade, antes do mundo ser mundo, entre Pai e Cristo como principal, provendo salvação dos eleitos. E o pacto da graça, no qual a vida de Cristo é oferecida a todos os homens, sobre a condição de fé, e assegurada aos eleitos através da agência daquele que, como o fiador do novo pacto, garante o cumprimento da condição no caso deles. Então, nós entendemos que o Antigo Testamento, e essa é uma questão interessante, já que a gente falou das Escrituras no último domingo, o Antigo Testamento ele fala sobre a antiga dispensação, a forma como foi dispensada a primeira parte. E o Novo Testamento ele vai falar sobre essa nova dispensação do pacto. Vamos ler aqui isso na seção 5 e 6. Esse pacto, no tempo da lei, não foi distintamente administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei que Deus coloca ao seu povo, ele foi administrado. Olha como é que Deus administrou o pacto da graça durante esse primeiro período. Foi administrado através de promessas, de profecias, sacrifícios, circuncisão, o Cordeiro Pascal, que a gente está celebrando nesse momento da Páscoa, e outros tipos e ordenanças entregues ao povo judeu. Tudo prefigurando Cristo que haveria de vir, o qual foi naquele tempo suficiente e eficaz, através da operação do Espírito, para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por meio de quem receberam perfeita remissão dos pecados e salvação eterna, e o qual se chama Velho Testamento. É interessante a gente pensar algumas coisas que a gente ainda vai ver no futuro. No Novo Testamento, a gente vê que aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo, eles são a habitação do Espírito Santo, não é verdade? A habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento ela era temporária. Deus se revelava através de promessas, através de profecias, através dele mesmo falando, através dos sacrifícios. Todos esses são atos muito complexos e visuais que existiam no Velho Testamento. E em contrapartida, para a gente poder entender, a gente vai ver que o Novo Testamento ele é mais minimalista, ele é mais simples. Porque tudo isso que tem no Velho Testamento ele é reduzido a dois
símbolos, que são os 2 sacramentos, que é o sacramento do batismo e o sacramento da ceia do Senhor. E eles são menos visuais, porque toda promessa que a gente já precisa ter, ela já está incluída nas Escrituras. Não há necessidade de novas revelações. Tudo que a gente precisa saber já está escrito para nós. Tudo que nós precisamos saber a respeito da salvação do povo de Deus já está na palavra de Deus do Velho e do Novo Testamento. Então não há mais necessidade de novas revelações, de novas profecias. Então, ontem à noite, antes de dormir, eu estava zapeando uns canais, e aí a gente passa naqueles canais de igreja pentecostal, e vários símbolos, né? Água, óleo, não sei o que lá e tudo mais. Não precisa de mais nada disso. Cristo é plenamente suficiente. Cristo é plenamente suficiente. Seção 6. Sobre o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi exibido, as ordenanças nas quais este pacto é ministrado são a pregação da palavra, é pela pregação da palavra e a administração dos sacramentos, os quais, ainda que em menor número e administrado com mais simplicidade e menos glória externa, todavia nele se manifesta com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações. E agora não mais apenas ao judeu, mas agora os gentios são incluídos no meio desse povo de Deus. Então, gente, não há 2 pactos de graça e de substância diferenciadas, mas um só e mesmo sobre várias dispensações. Dispensação do Antigo e dispensação do Novo. Nós aprendemos então, esse é o último slide, que o pacto da graça desde o princípio permaneceu o mesmo em todos os aspectos essenciais, a despeito de todas as mutações externas no modo da sua administração, e que sob a antiga dispensação este pacto foi administrado principalmente por meio de tipos e ordenanças simbólicas. Exemplo, quando a gente fala que José é um tipo de Cristo, ele está representando o que Cristo fez ao seu povo de trazer libertação, certo? Ele é um tipo de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Abraão é um tipo de Cristo. Davi é um tipo de Cristo. São imperfeitos, mas eles estão ali ilustrando, prefigurando quem é aquele que haveria de salvar o povo e de cuidar do seu povo. Então, no início, no Velho Testamento, a gente tem que essa administração é quase exclusiva à nação judaica. E por último, que essa nova dispensação desse pacto, ela é caracterizada por superior simplicidade, clareza, plenitude, infalibilidade, poder espiritual e extensão na sua aplicação. Só concluindo aqui, para abrir os comentários, isso traz para a gente uma mudança na nossa cosmovisão. Se eu acredito na palavra de Deus que ela é verdade, que Cristo veio para cumprir de forma completa o que Adão, o primeiro Adão, não fez, e que Cristo cumpriu isso de forma completa e que o Espírito Santo habita nos corações, na vida do povo de Deus, logo não há necessidade de vários símbolos, de várias estruturas. Não há necessidade dessas coisas todas que tinha o povo no Velho Testamento. A palavra basta, a pregação da palavra basta, a leitura da palavra de Deus basta, a administração dos sacramentos é suficiente, o batismo é suficiente, a ceia do Senhor é nos lembrar de tudo que Cristo fez. Então, logo, o povo de Deus não é um povo que fica preso a coisas visuais. Porque, às vezes, quando Deus fala, não tereis outros deuses diante de mim, nos mandamentos, porque Deus sabe que o povo gosta de ter uma coisa visual para poder ver. É por isso que Deus não se revelou nos dias de hoje, Jesus Cristo não se revelou nos dias de hoje. Já parou para pensar nisso? O tanto de gente que ia ficar ali dando like na imagem de Jesus, Jesus apareceu aqui, não sei o que, o sangue de Jesus derramou na minha roupa, agora minha roupa é santa, não sei o que e tudo mais. As pessoas gostam desse visual. Já parou para pensar que é por isso que talvez a gente não tenha os restos mortais de Moisés? Porque o povo judeu, eles são muito mais ligados na figura de Moisés do que na figura de Davi.
Ia ter peregrinação, igual tem essas peregrinações assim, enormes, indo para ver os ossos de Moisés. Ah, me deixa eu pegar o osso de Moisés e passar aqui na minha perna. Deixa eu sentir o corpo dele. Ah, não sei o quê. Eu fui a São Paulo com a minha esposa e a gente gosta de fazer turismo religioso. E eu fui lá na Catedral da Sé, lindíssima, mas tem uma cripta no andar de baixo. E tem todos os bispos principais do Brasil estão enterrados lá nessa cripta. Gente, pessoas vão para lá adorar aquelas pessoas. Porque o ser humano gosta dessas coisas de tatear, de... Sim, Caleb? Senta aqui então, por favor. As pessoas gostam disso. E hoje nós temos que o Evangelho é a palavra de Deus. É apenas a palavra de Deus que nós temos que seguir. Ela não é um amuleto para você ficar aberto lá no Salmo 91 na sua casa. Também. É para você ler. As palavras, as páginas em si não tem poder nenhum. O que tem é o que está escrito naquelas páginas. Aquilo tem poder. Então a gente entende isso. Então o Evangelho ele é mais leve. Porque tira toda a obrigação de nós. Mostra que Adão, o primeiro Adão, não teve condição de se salvar. Pelos nossos esforços, nós não temos condições de nos salvar. Mas apenas por Cristo, de forma gratuita, Ele fez tudo, do início até o final. É Ele que nos salva. É Ele que nos traz a redenção. Então tira de nós o peso. A reforma, ela traz isso. Ela tira o peso. Tira a obrigação das imagens. Tira a obrigação da adoração, dos ritos. De você seguir uma fé legalista e traz uma fé simples. Uma fé acessível. Que basta apenas crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele verteu o sangue dele por você. Vocês estão vendo que é muito mais simples? É muito mais simples e muito mais leve. É isso que é a palavra de Deus. Então, que a aula de hoje tenha trazido consolo e paz aos corações de vocês. Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Essa parte da visão arminiana e visão calvinista vai vir depois em comentário mais à frente? Lá pra frente. Lá pra frente. Mas vocês já podem ler e a gente pode comentar depois e tudo mais. É porque nessas primeiras 10 aulas, como a gente tinha colocado na ementa, é o que as pessoas precisam saber para o batismo e profissão de fé. E aí depois eu ainda vou continuar um tempo na confissão, vou passar pelos credos e história da igreja e para o funcionamento da IPB no final do curso. O curso ele tem duração aí de 1 ano. Então a gente vai estar falando ao longo desse ano sobre o que é arminiano, o que é calvinista, os 5 pontos. Algumas aulas daqui para frente está programada a aula dos 5 pontos do calvinismo. Aí eu vou falar sobre a visão arminiana. Alguma dúvida, gente? Participem, viu? Eu gosto, quando eu estou no silêncio, eu penso que será que eles estão entendendo? Será que eles estão gostando? Se tiverem dúvidas, críticas, está falando demais, pastor, não sei o que, pode interromper. Vamos orar? Fiquem todos de pé, vamos orar juntos? Caleb, você pode orar, filho? Então ora alto para todo mundo ouvir, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, tá? Que Deus dê um bom dia para todo mundo. Nossa. Pode ir? Nossa, Deus, obrigado pelo dia de hoje, que todo mundo fique bem, seja um dia bom hoje, que tenhamos um dia bom nesses dias, que você esteja com a gente por todos os nossos dias da nossa vida, que não vamos para outro caminho, ficamos no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, gente. Até a próxima aula.